Pessoal, a gente estava numa live para membros, né, com o Bob, e ele mencionou que tinha uns documentários ali sobre serial killer, né, que ele queria comentar. Talvez ele viesse a se pronunciar em uma live para membros a respeito desses documentários aí. E eu, como também gosto do assunto, né, já fiz post no site já falei sobre o Night Stalker, já falei sobre o Bandidos na TV, que eu considero um serial killer também. O Wallace Lima lá, Wallace Souza, perdão. Até agora eu confundo com o Wallace Lima, mano. Perigoso o cara querer me processar. Falei sobre vários, né, gente? Falei sobre vários, assisti muitos já. Elise Matsunaga, Von Richthofen, o Estripador de Londres, Nossa, vários e vários e vários. E aí me chamou a atenção um outro. Aí eu conversando ali com o Bob, depois eu fui procurar, né? E acabei que tive que ver vários, e ainda um deles eu não achei, tive que pedir pro Bob pra ele me dar uma luz ali que eu não tava achando. Mas aí tem um outro, eu já vou falar aqui se vocês quiserem ver, né? Que o Bob vai vir comentar, vocês já vão ter feito o dever de casa. Não sei se esse vídeo vai sair, se vai dar tempo, né? Mas um deles é Moradores Indesejados, um deles, e o outro é o Ted Bundy, tá? Mas nessa minha busca, sem saber direito pra onde ir, eu acabei assistindo Na Cola dos Assassinos, um pedaço, não tudo, e o outro Eu Sou um Assassino, tá? E, enfim, tem muita coisa interessante, não vai ser uma transcrição literal, eu só anotei as coisas que eu achei mais curiosas. A gente vai voltar aqui, talvez, não sei se o Bob vai levar isso adiante, mas no futuro a gente vem aqui e comenta de novo. Eu acho interessante saber dessas coisas. Eu entendo que tem gente que não gosta, tá? Entendo perfeitamente, acho super normal. Mas eu acho interessante saber como pensa esses malucos, esses psicopatas, pra você não ser vítima. Porque eles estão por aí, tá ligado? Eles existem vários. O Hélio Couto falava muito deles, né? E, mano, se você não sabe nada, tá boiando, você é comida, tá ligado? Você vai se dar mal. Então, assim, no mínimo, uma noção das coisas a gente tem que ter, né? Não pode ser um cordeirinho no campo, né? Um patinho no lago, né? Então tá, vamos lá. Aí Deus surpreende até os psicopatas. Não sei por que que eu escrevi isso. É bem interessante o raciocínio. Por mais que um, pode ser uma pessoa, né? Um psicopata, vamos dizer assim. Um assassino, vamos pôr. Vamos escrever aqui. Por mais que um assassino possa ser inteligente, forte, cria alto, né? Autoconfiante. Cria alto. Esse alto aqui é com L. Autoconfiante, macumbeiro, né? Acostumado, quer dizer, sortudo, vamos dizer assim, né? Que é o caso do Ted Bundy, viu? Ele é praticamente um macumbeiro. Uma curiosidade sobre o Ted Bundy, tá? Já no começo, que eu não vou falar muito disso nesse vídeo. O Ted Bundy era da religião Mormon. E aí agora já tá até anotado ali, futuramente eu vou fazer um vídeo dedicado a isso. Uns estudos que eu tô fazendo sobre a religião Mormon. Porque depois surgiu na Netflix um outro documentário sobre a religião Mormon, né? O falsificador Mormon. E aí eu fiquei curioso, tô fazendo um estudo, já escrevi algumas coisas, bastante, acho que eu já devo ter umas 3 páginas já. Só que a série de documentários são 3 episódios e até agora eu só vi um, tá? Então não posso fazer o vídeo ainda, mas futuramente vai chegar aí. Então, por mais que ele seja inteligente, forte, crie alta, com macumbeiro, sortudo, acostumado a matar sem pudor, com destreza, tranquilidade, um belo dia, quando pensar que não, né? Quando menos esperar, vai achar uma vítima vai chegar ao absurdo para sobreviver. Vai lhe surpreender completamente com vitalidade, coragem, resistência, sorte também, ou determinação. É o caso do não só do Ted Bundy, que uma vítima sobreviveu e ajudou, mas demorou anos ainda a pegar ele. O caso do estripador lá também de Londres, não o antigo clássico, mas um recente que teve agora, é que sobreviveram algumas vítimas, né? E começaram a fazer retrato falado deles e tal, né? Então, assim, do nada, o cara é acostumado a matar quem ele quer. Criar alto, né? Como o Bob falou também, uma das coisas que o Bob comentou, que, por exemplo, o caso do Von Richthofen lá, dos irmãos Cravinho, eles já não conseguiram matar. Quem teve que matar foi o cara que criava alto, o irmão do cara. Porque a mulher e o cara, eles bateram, bateram, bateram e os caras não morreram, porque não tem a criação, sabe? Não tem a vontade de matar, sabe? Ah, vamos dizer assim. É isso, sabe? Vai lá e fazer, matar, dar uma paulada.
Você vê a diferença de criação. Quem quer matar mesmo, leva jeito. Uma paulada mata. Uma paulada às vezes mata. É claro que mesmo esse que é acostumado a matar com a paulada, às vezes vai ter alguém que vai sobreviver. Eu vou contar uma história aqui também, que vocês vão ficar de cara. Então, essa é a diferença, né? Então, um elemento abstrato incontrolável está presente na vida de todos os seres vivos. É tolice não considerar isso, tanto mais quando se busca ver, viver e compreender sob o prisma da lógica. Então, para quem é lógico, né, um cético, um ateu, porque aqui mais para frente eu vou dar esse exemplo, né? Pô, se o cara que é serial killer, matador, maligno, que é um macumbeiro, tipo Ted Bundy, é sinistro, parecia que era um bruxo, Ted Bundy, escapou 2 vezes da prisão, uma bizarrice. Ele julgou a si mesmo no tribunal e o juiz elogiou ele, disse que ele é um dos melhores advogados que ele já viu. Uma bizarrice, cara. Era um mago, um bruxo, o Ted Bundy. E ainda assim ele se surpreendeu. Imagina um borra-botas como Arthur Petri, tá entendendo? Um cara qualquer, um palhaço como Arthur Petri. A vida surpreende, mano. A gente tem que saber disso. Qualquer um tá sujeito ao abstrato, a ser surpreendido. Curiosidade que o Ted Bundy vai estar aqui mais pra frente, tá? Vamos lá. Não vou me atropelar, não. É que tem uma parte que o Ted Bundy começa a ler a Bíblia e acreditar em Deus, é bem curioso. O Ted Bundy é um dos maiores assassinos do mundo, de todos os tempos, viu? Eu não sabia, eu fui ver recentemente. Se não fosse o Bob falar, eu não ia ver. Porque é legendado, não é dublado, não gosto muito de ver coisa que não é dublado. E eu fiquei procurando as coisas que o Bob falou e não ia achar nunca. Se ele não falasse, eu não ia ver nunca. Então vamos lá. Um habilidoso e experiente assassino não é onisciente, não tem como saber tudo, né? Ele não é capaz de prever com precisão os avanços da ciência forense, a ciência da investigação, do direito, da polícia, essas coisas, tá? Do FBI, né? Essas coisas. Investigadores, né? Detetives, etc. A questão da tecnologia das impressões digitais, câmeras de segurança, né? Por exemplo, o Ted Bundy foi pego com a questão da mordida. Foi a odontologia forense, né? Levaram um dentista no tribunal e ele confirmou que a mesma marca de mordida no cadáver era a arcada dentária do Ted Bundy. Só que esse método de odontologia forense ele foi rejeitado. Depois, ele foi a primeira vez que foi usado em um tribunal foi com o Ted Bundy. Mas anos depois é ridículo. Ninguém leva a sério, não é curioso? Logo isso fez ele. Foi no momento que acabou a criação dele que o jogo virou, foi nesse momento. Do negócio dos dentes. Que depois virou uma bobagem. Ninguém acredita. Hoje em dia ninguém. É ridículo você querer provar alguma coisa com isso. Curioso como as coisas são, né? É o puro abstrato. Outra coisa também que o Bob falou, que chamou a atenção dele, é que o Ted Bundy era um gênio, um macumbeiro, né? Criava alto. E quem pegou ele foi justamente um policial burro. Um policial que viu ele passando, achou que ele passou devagar demais. Esse cara tá devagar demais. E parou ele e pegou, entendeu? Então, assim, pra você ver como são as coisas. O abstrato puro, né? Não tem como prever o abstrato. Já tava o FBI atrás dele, o país inteiro, notícia, tudo quanto é jornal, e quem pegou ele foi um policial burro. Muito engraçado. Um habilidoso e experiente assassino, essa parte já passei. Ele é pego desprevenido na dinâmica de mudanças coletivas. Né? Então, assim, não só tem os avanços da ciência forense, como mudam aspectos sociais, né? Muda várias coisas e o cara não consegue acompanhar tudo. Uma hora ele roda. Né? Narrativas hegemônicas estão sujeitas à mesma condição. Quer dizer, eu já fiz um vídeo sobre narrativas hegemônicas, né? Quem quiser assistir. Elas também são sujeitas aos avanços da ciência forense e às dinâmicas de mudanças coletivas, tá? A questão da marca da mordida do Ted Bundy, aqui tá errado, é com U. Ele sentiu virar o jogo e baixar a criação e confiança quando surgiu o elemento odontologia forense, que atualmente não é levado a sério. Aquele tendo sido a primeira vez que surgiu um tribunal como elemento de acusação. Uma época nos anos 70 em que não havia câmeras de segurança, celulares, DNA, impressões digitais, íris, etc. Você vê, era uma coisa muito primitiva, por isso que ele deitava e rolava. Hoje em dia é mais difícil um serial killer matar tanta gente assim do jeito que ele matava. Apesar que ele era um bruxão, mano. Inacreditável. Você vê como que ele escapou da cadeia? Eu nem vou falar aqui, não tá no texto também, deixa pra lá. Vocês vão ficar de cara. Ele emagreceu não sei quantos quilos pra conseguir passar num buraco e fugiu. E ele fugiu 2 vezes. A outra vez vocês assistam lá, vocês vão ver. A polícia não era conectada pelo fato de ter. Isso aqui eu já falei em outros posts, tá? Sobre polícia, sobre crimes, sobre que eu vou falar um pouco de novo. A polícia não era conectada pelo fato de terem como ápice da tecnologia de comunicação um telefone cebolão, walkie-talkies muito primitivos, né? Aqui é proto-walkie-talkie,
mas também pelo fato da disputa de baixo nível profissional. É que assim, o FBI queria ganhar a medalha, entendeu? Ganhar os holofotes por terem capturado o serial killer. Nessa altura eles não sabiam nem quem era. E os policialzinhos, cada um também queria ser herói, entendeu? Todo mundo querendo ser herói, ninguém faz nada, eles não compartilham informação. E isso até hoje é assim, mano. A polícia não compartilha informação como deveria. E isso prejudica muito o sistema de investigação, tá? Eu já falei disso no passado, já, em posts anteriores, hein? Que até hoje atrapalha o alto escalão de se conectar e trocar informações com o baixo escalão, o FBI com polícias regionais, etc. Aqui é o Ted Bundy falando, tá? Depois de ser pego já, ok? Mas ele se declarando inocente. Ele passa a vida inteira se declarando inocente. Brinca com o juiz, defende a si mesmo. Uma bizarrice. Tem filme sobre ele, é muito famoso. Estou na posição invejada de não ter que sentir culpa nenhuma. A culpa é um mecanismo usado para controlar as pessoas. É uma ilusão. É um tipo de mecanismo de controle social e é muito prejudicial. Abri os braços para o júri e o júri não gostou, porque ele se comparou a Cristo, né? Pegou mal. Ele pediu a defesa, tinha uma mulher, a única mulher, uma amiga dele lá defendendo ele, só tinha uma pessoa. O advogado, porque ele não aceitava o advogado defender ele queria defender a si mesmo, ele era bizarro, mano. Toda vez que tinha alguma coisa que favorecesse a defesa, ele rejeitava e ficava com aquilo que favorecia a acusação. Olha que cara maluco. Ele mesmo advogando pra si mesmo, ele conseguiu lá com várias artimanhas lá, ele conseguiu ele mesmo defender ele próprio. Rejeitou o advogado de defesa. E ele defendia contra. Tá entendendo? Toda vez que tinha alguma coisa favorecendo ele, ele pegava o outro. Era bizarro, era coisa de psicopata mesmo. Um show, um show. Ele tava adorando, tava dando um show, né? Aí ele pediu a única mulher que ele aceitou defender ele, que era uma amiga dele, ele pediu ela em casamento no meio do tribunal, tá ligado? E pegou mal, ninguém gostou muito. E ele foi condenado à morte, tá? E o juiz deu uma dura nele. Depois de muita coisa, muita novela, o juiz vai naquele lenga-lenga, o juiz vai indo, entrando na onda dele, vai, até que o juiz se enfesou, né? Chegou num ponto, não, chega. Condenou ele à morte. No fim, não fez diferença se era capaz de sentir culpa ou não. Porque aqui ele fala, né? Ó, eu estou numa posição invejada de não ter que sentir culpa nenhuma. A culpa é um mecanismo usado para controlar as pessoas. É uma ilusão. É um tipo de mecanismo de controle social e é muito prejudicial. Você vê que aqui nessa parte ele tá tentando se passar por inocente, mas ele já tá falando como um psicopata, mano. Alguém que matou. E aí o juiz começou a perceber isso, né? E não foi só o juiz, não, viu? O júri também. A decisão foi unânime do júri e do juiz. Porque o juiz, ele consegue decidir acima do júri, né? Ele é independente do júri. Ele se apoia no júri quando ele quer, quando ele precisa, quando ele quer mesmo. Mas ele decide independente, decide o que ele quer, né? O tribunal, né? O juiz, no caso. Então, mano, né, esse discurso dele aqui, ó, mostra que ele era um psicopata, ele não sentia culpa de nada, porque, sabe, ele não era capaz. Vamos falar mais disso mais pra frente, vamos lá. Então, no final, não fez diferença se ele era capaz de sentir culpa ou não. Foi julgado, condenado e executado como assassino pelas leis forenses comuns. Oh, foda-se, você acha que é inocente? Foda-se, você é preso igual. Aí, culpa é um negócio que só prejudica as pessoas. Não interessa se você se sente culpado ou não. Foi provado que você era culpado e você vai ser condenado. Simples assim. Senta e chora, né? E foi o que ele fez. Sentou e chorou. Sentou e fritou, né? Digamos assim, cadeira elétrica. O Bundy apenas confia no agente do FBI. Ó, essa parte é muito curiosa, mano. Aí um belo dia, depois de muito tempo preso no corredor da morte, vai um agente do FBI conversar com ele, para buscar entender mais sobre como pensam, porque a ciência forense evoluiu muito naquela época e o agente do FBI acreditava que o Bundy poderia ajudar ele a evoluir a inteligência do FBI para conseguir pegar com mais facilidade esses serial killers aí, né? Serial killer que começou a aparecer com mais frequência. Aí o Bundy, é uma coisa curiosa, o Bundy só confiou nesse agente que disse a verdade, porque ele perguntou assim, ó, você é como eles, você quer me matar também, eles querem me matar, eu tô aqui no corredor da morte, eles querem me matar, você é como eles, se você estivesse lá no lugar, você também não me mataria? Aí o policial responde que sim, se tivesse que apertar o botão, ele iria tostar na cadeira elétrica. Aí ele fala, gostei de você, e passou a confiar no policial, tá ligado? O único que falou a verdade pra ele. Ou seja, aqui, eu escrevi aqui, ó, até um demônio assassino, um psicopata dissimulado valoriza a verdade e não confia em mentiroso. Não é bizarro isso? O cara matador, serial killer, e ele aprecia a verdade e detesta o mentiroso. Engraçado, né? Apesar dele próprio ser um mentiroso. Análises psiquiátricas corroboram afirmações de Bundy
de que não sentia empatia, não era capaz de amar. Então ele foi analisado por psicólogos, psiquiatras e confirmaram que ele não era capaz de sentir empatia, tá? Ou seja, ele está cada vez mais no caminho de comprovar que ele era um psicopata. É que naquela época não existia. O Ted Bundy foi um dos primeiros, pelo menos nos Estados Unidos, né? Ele meio que inaugurou esse termo psicopata. Tá? Incapaz de amar, mas capaz de reconhecer e preferir a verdade. Isso aqui é incrível, né, mano? Incrível. Ele não tem empatia por ninguém, mas ele conhece a verdade e ele prefere a verdade. Nas últimas de suas conversas com seu agente ouvinte, em que havia confessado muitos crimes e atrocidades, eles conversaram sobre Deus e religião. Naquele dia da execução, Bundy tinha uma Bíblia e havia lido um pouco. As pessoas soltavam fogos lá fora. Era o dia da morte dele, tava todo mundo louco. E aí o Bundy fala assim pro cara que as pessoas, olha esses caras gritando lá fora com alegria, eles são loucos, né? E depois dizem que eu é que sou louco, né? Mas eles é que são loucos, estão gritando lá porque vai morrer alguém, né? Tipo assim. Mas na verdade até pra entender, né, mano? Ele fez dezenas de vítimas, né? Um serial killer, um maluco, ele merecia morrer mesmo, né? Você é louco. Quem é que vai defender? E tinha gente defendendo, viu? Que ele não deveria morrer. Até entendo por um lado assim científico. Vamos ver a mente desse cara, como funciona o psicopata, até entendo. Mas a pessoa, mano, até quem é contra a pena de morte tem que compreender esse ponto de vista. Que o cara foi longe demais, mano. Pelo amor de Deus. Você vê as atrocidades, cara. E depois ele admite. Tá? Vamos lá. Aí ele diz ao agente: eles não vão me pegar. Então, aqui eu já falei que ele começou a confessar, né? Ó. Nas últimas conversas com o seu agente, ele decide confessar. Em que ele já havia confessado muitos crimes e atrocidades, eles conversam sobre Deus. Tá? Então ele diz ao agente: eles não vão me pegar. Se eu enfiar essa caneta na minha artéria, aqui na minha garganta, vai voar sangue em você. E quando eles chegarem, eu vou estar seco. Eles não vão me levar. Aí o agente responde: foram 30 vítimas. Vai fazer a 31ª? Não acha que tirar uma vida, mesmo que seja sua, é um homicídio? Porque tinha uma Bíblia lá, né? Ele estava lendo a Bíblia, ele estava com a Bíblia nesse dia, no último dia da vida dele. Aí o agente pergunta tudo isso e pergunta: se você acha que é uma divindade lá em cima e que ela vai julgá-lo, acha que pode passar dos limites desse jeito? Aí o Buda responde: você me pegou de novo. E eles oram junto, fazem uma última oração. Aí, as últimas palavras, tá? Não sei se são as últimas, mas algumas das últimas palavras do Ted Bundy aqui, ó. Eu escrevi. Queremos poder dizer que podemos identificar essas pessoas perigosas, mas o mais assustador é que não há como identificá-las. As pessoas não percebem que existem possíveis assassinos entre elas. Como viver em um mundo onde a pessoa que se gosta, admira e confia pode ser a mais perversa e cruel? Esse é a pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos, né? E a importância de saber que existe esse povo e ficar ligado, né? Para não ser vítima. Aí aqui um pensamento meu, uma reflexão. Se um demônio da morte, do alto da sua potestade, com centenas de vítimas, debaixo do nariz da lei, exercendo o poder de aniquilação e terror sobre todos que cruzam seu caminho, ainda pode um belo dia rodar, entre aspas, né? Tomar um revestrez, uma invertida de modo inexplicável, quem dirá um sujeito medíocre, morno, neutro, mediano e ordinário? Exemplo: a vítima do falso palestino, né? Isso aqui é outro documentário, tá? É Moradores Indesejados. Tem um cara que ele é um falso palestino, ele se finge de palestino para correr umas corridas lá e engana todo mundo. E ele tenta matar uma menina, ele enterra ela, ele acha que ela tá morta, enterra ela. E ela levanta, velho. Ela sai de dentro da terra e levanta e vai acusar ele, denunciar ele pra polícia. E ele tá solto até hoje, não foi pego até hoje esse cara, viu? Esse falso palestino aí. Então ele é um caso de um. Ele era um enganador, um cara frio, mas não conseguia matar. Não tinha criação autossuficiente, né? Vontade suficiente, determinação pra matar. Teve duas vítimas que ele não conseguiu matar. Aí, vítimas de serial killers que conseguem sobreviver contra todas as possibilidades para denunciá-los. Como esse exemplo que eu acabei de dar aí do falso palestino e outros aí, o estripador, no começo eu dei uns exemplos, né? Vítimas de golpistas que conseguem virar o jogo e dar o troco. Aqui tem um exemplo clássico no documentário Golpista do Tinder, né? A menina acaba dando golpe nele, no final das contas. O Messias como vítima dos reis do mundo, né? O Messias sendo morto pelos donos do mundo lá há 2000 anos atrás. Homens reis sendo pegos
de surpresa pelo apocalipse, né? Agora, no mundo de hoje, né? As pessoas com medo aí, com a incerteza de guerra e a iminência do apocalipse, né? Os homens tão poderosos, né? Se sentem pequenos perto da grandeza do caos, né? Deuses sendo pegos de surpresa pelo Ragnarok, né? E os deuses estão lá no topo da realidade consciencial e também estão sujeitos ao extermínio, né? Pelo Ragnarok. Então, mano, o abstrato tá aí, ele surpreende a todos, mano. Ninguém escapa. O Messias não escapa. Os deuses não escapam. Os donos do mundo não escapam. Então, mano, tá ligado? Acostuma. Tem que viver com isso. A coisa é assim, o abstrato tá aí. Tá ligado? Não adianta negar, sentar e chorar. Vai fazer o quê, mano? Tenta se preparar o mínimo que der, né? Vamos lá. E vale igualmente para um homem santo, austero, de intenções elevadas e virtuosas. O elemento abstrato impulsiona a sequência de... Aqui eu vou falar de destino e livre-arbítrio, mano. Acabei de lembrar. Vai ficar bizarrão, hein? Vai ficar complexo. Se prepara. O elemento abstrato impulsiona a sequência de desdobramento, puxando o fio do destino de cada ser, tendo como livre-arbítrio o percurso que se passa enquanto é puxado pelo abstrato. É mais ou menos assim, gente. Escrito é meio estranho. Imagina que tem uma corda saindo do seu peito, tá? E lá no cosmos, lá na singularidade, Deus está puxando essa corda, puxando. Você vai sendo arrastado, tá? Só que você escolhe, você está sendo arrastado para o centro, para a singularidade, mas você pode ir para os lados, entendeu? Para os lados, para cima, né? E você escolhe para que lado você vai, mas sempre na direção da singularidade. Isso você não escolhe. Esse centro que você é fadado a chegar é o destino. Mas o livre-arbítrio é você vai passar por onde? Corre para lá, vai ser puxado por lá. Por lá. Correu para cá, vai ser puxado por lá. Entende? Esse é então, destino e livre-arbítrio. Essa analogia que eu usei, esse exemplo. Né? Tá bom. Imagine você onde está em sua singularidade, do seu ônfalo. Ônfalo é como se fosse o seu umbigo, seu centro da torus, tá? Sai um fio metafórico. É... Sai um fio metafórico cuja outra extremidade está conectada com Deus, na singularidade do cosmos, agindo como uma espiral, o Sol negro, ou seja, nunca para de puxar, vai só puxar, 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 puxar. O seu destino é chegar lá. É o espaço-tempo. O tempo não para, só vai, só vai. Esse é o destino. O seu destino, existe destino, sim, é o futuro. O destino de todos nós é o futuro. Então, destino existe. Ah, então não existe livre-arbítrio? Existe, sim. O livre-arbítrio você escolhe para que lado você corre, mas o destino é um só, é o futuro, tá? Então, agindo como uma espiral, sol negro, buraco negro, como alguns chamariam, né? Puxa todos os seres vivos através desse fio para dentro de si. Se considerar a analogia multidimensionalmente ou unidimensionalmente, sem considerar cima, baixo, para os lados, para dentro, para fora, o pulso do fio do destino é o fluxo da vida, o pulsar cardíaco, a respiração, o tic-tac no ponteiro, a virada do ano, o nascimento e a morte. É o tempo. O seu destino é o futuro, simples assim. O seu livre-arbítrio você vai para onde você quiser, no presente. Mas o seu destino é o futuro. Existem os dois, eles coexistem. O que acontece nesse cenário todo? O que pensamos? O que fazemos enquanto somos puxados? É o livre-arbítrio. Podemos escolher por onde queremos passar, mas não podemos escolher não passar. Até porque, se fosse possível escolher não passar, entre aspas, né? E alguém o fizesse, escolhesse isso, né? Também desapareceria o por onde. Né? Ou seja, não faz sentido. Se fosse possível escolher não viver, não avançar no futuro, você já não existia, você não ia estar no espaço-tempo, não faz nem sentido a pergunta. Quem que ia perguntar? Uma vez eu perguntei pro Bob, né? E se tivesse sido diferente? E se Jesus não tivesse sido crucifixado? Ele falou, daí não faz nem sentido essa pergunta. Porque se não for, não foi. Nós não estaríamos aqui conversando. Você não estaria fazendo essa pergunta. Você entende? Então é uma pergunta que se autoanula, né? Então também lá. Então, até porque se fosse possível escolher não passar e alguém o fizesse, também desapareceria o por onde. E nem mesmo a pergunta sobre escolher não escolher terá estrutura lógica para existir. Né? O mesmo exemplo lá de Jesus Cristo. É um paradoxo com muitos, é um paradoxo como muitos na existência. Um imensurável fractal de paradoxo. E do paradoxo se cria o movimento. O violeta, Lúcifer, é o transbordar da soma de todos os paradoxos. Né? Na verdade, o violeta é também o paradoxo supremo, né? Plasmado na realidade física. É aqui o finalzinho, minhas notas finais.
olhos que se escurecem. Ah, tá. Uma outra coisa que o Bob comentou lá no carro, né? Comentar com vocês aqui. Tem no caso, tem moradores indesejados lá. Tem o caso do advogado, né? Que é um meio gênio também. E ele dá uns golpes lá e tal. E ele tinha esse negócio de que os olhos dele se transformavam, ficava escuro, né? Várias vezes você vê pessoas relatando que o assassino, ele fica com os olhos escuros, assim, se transforma, né? Uma característica também de pessoas perigosas, tá? O falso palestino, já falei. A burrice abstrata do policial que pega o gênio do crime, cujo nem a FBI conseguia antecipar. Eu já falei, o Ted Bundy. E a velhinha com cara de boazinha que enganava a todos pela capa. Esse aqui é o primeiro episódio do Moradores Indesejados, tá? Foi o que o Bob mais chamou a atenção dele. E ele pediu pra eu ver e eu já assisti. Quem quiser assista também. Eu quase não falei desse último aqui, mas é bem interessante. Vocês vão assistir aí e vão entender certinho. E vai deixar vocês mais ligeiros, assim, pra não correr risco de serem vítimas, cordeirinhos, patinhos no lago por aí, nesse seringuete, nessa selva terrível que é a realidade, tá bom? E, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham apreciado. Eu tô gravando agora offline para vocês passarem mais no nosso site, cristolucio.com.br. Quem estiver sentindo falta de trocar ideia comigo ao vivo, aparece no meu canal de games no YouTube, é Rogério Souza, só procurar aí, se quiser muito, você vai achar. Fiquem com Deus aí, Luciano.